A gente começa o programa de hoje falando sobre economia e uma má notícia para o bolso do brasileiro. A Associação Brasileira de Supermercados estima que o preço da cesta básica teria um aumento de 60% caso o texto da reforma tributária fosse aprovado. Segundo a Abras, apenas Sergipe e Roraima teriam menos tributos. Já o Paraná teria um maior aumento, com mais de 160%. Para o secretário especial para a reforma tributária, Bernard Api, os dados da associação são superestimados, já que não consideram todos os efeitos da proposta. Vamos lá para Brasília, então. José Maria Trindade, será que essa reação setorial, essa reação no caso das empresas que representam os supermercados pode ser um entrave para os planos do governo, Zé? Como é que estão as coisas por aí? Salve, boa noite. Complicou, e complicou muito mesmo, viu? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, Pavinato, boa noite, Dantas, aqui comigo. Boa noite, Mota. Boa noite especial a você que sempre está aqui nos dando essa força e acompanhando os pingos nos is. Eu estou vindo agora do Congresso Nacional e vi lá os detalhes, os debates e as resistências, né? Agora há pouco o ministro da Fazenda chamou o pessoal da FPA, né, a Frente Parlamentar da Agricultura, e pediu o apoio. Voltaram deste encontro com o ministro Fernando Haddad me dizendo o seguinte ali nos bastidores: fiquei com a impressão que o governo quer aprovar mais esse teto de gastos, né, o arcabouço fiscal, do que a reforma tributária. E é verdade. A prioridade do governo é essa mudança no CARF, que está agora em debate, em votação no plenário da Câmara. Ninguém sabe se vai votar porque precisa negociar com os partidos. Esta é a prioridade. É uma arrecadação de 50 bilhões de reais. E a segunda prioridade é o arcabouço fiscal, que dá uma arrecadação de 150 bilhões de reais. Esses puxadinhos, né, essas arrecadações através dos projetos, é que fazem o governo não ficar tão interessado assim na importante reforma tributária, se for bem feita. Esta é a realidade. Eu conversei com governadores, o Renato Casagrande, do Espírito Santo, estava me explicando o seguinte: essa reforma, ela é geral e cada estado terá uma consequência diferente de outro estado. E é isso que dificulta. Ele me dizendo que o Espírito Santo, por exemplo, por não ter um consumidor final muito forte, né? É um estado que tem poucos habitantes, vai perder muito com a reforma que tira a base de arrecadação da indústria e leva para o consumo. Um estado que não tem consumidor vai perder dinheiro. Já o estado de São Paulo quer aprovar. Diz que vai perder um pouco, mas ganha com o fim da guerra fiscal, que é uma questão de sobrevivência para alguns estados que reduzem os impostos para conseguir sediar empresas importantes. Veja a complexidade. Mas assim, Vitor, pelo que eu ouvi lá, a reforma tributária vai ficar para agosto. Não deve ser aprovada nesta semana como quer o presidente da Câmara, Arthur Lira. Veja que a política muda muito, isso pode mudar. Mas eu saí com a impressão de que a reforma tributária não será votada nesse primeiro semestre, não. Dificuldades. Agora você, Tiago Pavinato, quais são as expectativas, Pavi? Será que essas possíveis mudanças no texto podem, de alguma forma, melhorar a situação ou não? É ruim o projeto? Qual a sua análise, Pavi? Boa noite. Boa noite, Brown. Boa noite, Zé, Mota, Dantas, nossa audiência querida. Hoje a gente fez um linha de frente especial só sobre o tema reforma tributária. Nós trouxemos 4 especialistas em economia, em direito tributário e debatemos pormenorizadamente a proposta. O que ficou de conclusão é que nós temos uma arma que tem todas as balas no seu tambor e que é dada na mão do governo federal. Por quê? Qual é a grande novidade que essa proposta traz? Ela pega de todos os impostos federais e aglutina 3. Aglutina 3 naquilo que ela chama de CBS, né? E depois nos impostos estaduais e municipais, dos seus impostos, das suas competências, ele pega o ICMS, que é Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e o ISS, que é municipal, e junta os dois naquilo que chama de IBS. O Brasil quis copiar o modelo de imposto único, né, o IVA de muitas nações desenvolvidas, e acabou criando mais uma jabuticaba, que é o imposto único dividido em 2. É o CBS do federal e o IBS
estadual/municipal. O que acontece com isso? O ICMS é a principal fonte de renda do estado, o ISS é a principal fonte de renda do município. Com esta unificação e o recebimento através de uma conta que não é a conta do estado, que não é a conta do município, que não está ainda definida, que vai ser gerida por um órgão federal que não se sabe como vai ser composto, o estado e o município vão ficar sem as suas principais fontes de renda. E o que esse órgão federal vai fazer? É uma coisa meio marxista, um ideal meio comunista, porque do jeito que o texto foi apresentado, parece que esse imposto único das esferas estadual/municipal, eles vão ser dados de cada um conforme a sua possibilidade e distribuídos para todos conforme a sua necessidade. Logo, isso fica bastante estranho quando nós não sabemos quais vão ser os critérios, quais vão ser as alíquotas. Uma coisa é certa, uma vez que o judiciário dos estados, tudo acaba no STF, não é como os Estados Unidos, uma federação verdadeira. Lá se tem o Código Civil, o Código Penal do Estado, a Justiça Estadual, ela tem o seu começo, meio e fim nos estados. Aqui não. Tudo começa na Justiça Estadual, vai para Brasília. Então a gente já não tem essa independência judiciária nem jurídica, porque os códigos são nacionais. Agora nós vamos tirar dos estados e dos municípios a autonomia financeira. Acabou a federação. É mais fácil falar em acabar com os governos do estado e deixar o Brasil com o governo central cheio de municípios, porque não faz sentido este órgão federal que o Tarcísio está fazendo um lobby para que se chegue a um meio termo. Mas que meio termo será esse? É difícil de imaginar, já que a gente tem que entregar tudo para um órgão que vai ser federal e depois receber desse órgão. Será que vai acontecer o mesmo que acontece com o Fundo de Amparo ao Trabalhador? Que todas as contribuições da folha de pagamento vão para lá, esse dinheiro é empregado em outras coisas, não se sabe se esse dinheiro existe, como na Previdência Pública é assim, e depois se promete pagar mesmo sem ter o dinheiro em caixa. Então é algo bastante complexo, porque esta reforma ela não fala como vai se dar a composição, porque isso pode ser aprovado por lei complementar depois, e esta lei complementar, já que o governo tem uma oposição fraca no Congresso, aprovar algo que seja ao bel prazer do governo e ele possa gastar mais, porque a especialidade deste governo é gastar. Além desse aspecto do pacto federativo, quando essa associação ela fala que o preço nas gôndolas pode subir cerca de 60%, e existem estados como o Paraná em que o aumento ultrapassa 100%, o Bernardo Api, por mais boa vontade que ele tenha, ele rebate sem argumento. Ele fala, isso é superestimado. Ela não leva em conta os outros benefícios. Quais benefícios? Ainda não fizemos o cálculo. Ou a Márcia Sensitiva assinou um memorando para dizer que o número está superestimado, ou ele apresente um estudo que mostre que esta associação não está certa, mas parece que o governo ele não fez a lição de casa e está apoiando uma reforma às cegas. Isso sem contar que o serviço é que vai ser impactado, e o serviço é o que mais emprega no Brasil, então isso pode trazer uma onda de desemprego e também pode, com essa onda de desemprego, levar para bem longe essa ideia de crescimento com a reforma. E por fim, eu tenho bastante medo de uma reforma que centraliza tudo num Conselho Federal, porque, e eu quero finalizar por aqui, os estados têm os seus judiciários e pagam os seus juízes aquilo que o Estado definia, assim como pagam as pessoas que trabalham na administração pública e no legislativo dos estados, e assim como pagam as suas polícias. Ora, se nós vamos mandar todo o dinheiro para um órgão da federação que vai repartir tudo isso, e todos os estados vão ter as mesmas alíquotas desse IBS, vão matar a chamada guerra fiscal, mas a guerra fiscal está no espírito da federação. Eu me pergunto, será que todos os estados vão ter que adequar o mesmo salário dos seus juízes e desembargadores e policiais, e governadores e deputados estaduais? Será que nós vamos acabar de vez com a autonomia dos estados? É o que parece, e no que tange a polícia e o judiciário é o que mais me preocupa.
Vamos voltar lá para Brasília, agora com o Cláudio Dantas. Qual o peso, Dantas, que teve a divulgação dessa informação, desse cálculo feito pela Abras, Associação Brasileira de Supermercados, com uma projeção assustadora, né? Aumento de 60% do preço da cesta básica, caso aprovada do jeito que está hoje a reforma tributária. Qual foi o peso político dessa informação por aí, Dantas? Boa noite. Boa noite, Brown, boa noite, Pavinato, Mota, Zé Maria e toda a nossa audiência. Foi importante essa divulgação, como é importante toda e qualquer divulgação sobre o impacto dessa reforma tributária nos setores, varejo, serviços de maneira geral, e também aí na ponta, porque o que se quer com esse texto da reforma tributária é aumentar a arrecadação. Essa conversinha mole de simplificação de impostos é conversinha mole. Este é um governo de natureza de ampliação da máquina, de ampliação dos gastos, e para sustentar essa ampliação, você precisa ampliar também os impostos, aquilo que você arrecada. Isso significa que a classe média, especialmente, vai, em vez de carregar um piano, vai carregar dois. Eu já falei aqui antes, o texto, só o texto da reforma tributária, antes das emendas que estão sendo discutidas, ele já previu uma ampliação da arrecadação federal de 100 bilhões de reais. 100 bilhões, dos 170 bi que o governo quer para fechar o ano. E aí vem CARF, vem imposto sobre apostas online, as outras questões menores aí. CARF é outra discussão, uma discussão boa, inclusive. Mas aqui o que se trata é da reforma tributária. Reforma tributária que é um tema que, infelizmente, a nossa imprensa não consegue traduzir para o cidadão. Por isso que é importante a Associação dos Supermercados vir a público e dizer, olha, vai aumentar a cesta básica. Porque se a gente ficar discutindo essas questões técnico-jurídicas, ninguém vai entender nada, ninguém vai entender que esse texto que está para ser aprovado, e eu espero que o Congresso não o aprove, que não corra com esse debate. Eu espero que esse texto fique pelo menos uns 6 meses sendo debatido no Congresso, que é o local adequado para ele ser debatido, com a representação de todos os setores da sociedade, de forma transparente, clara, e não tentando empurrar para o consumidor, para o pagador de impostos, mais essa conta. É um absurdo o que está acontecendo com a complacência das lideranças partidárias, do presidente da Câmara, que resolveu acelerar essa agenda. Essa é uma agenda que ela não pode ser acelerada. Ela vem para suprir uma urgência deste governo gastador. Ela não pode ser solução para o governo. Ela deveria ser solução para o consumidor, para o pagador de impostos. Ela deveria trazer a simplificação e a redução tributária, do peso tributário, já que o Brasil é um dos países com a maior carga tributária do planeta. Não basta pagar 4 meses de salário para o governo. Quanto eles querem? 7? Igual em Cuba, que você tem que pegar lá na produção agrícola, 70% você tem que entregar para o governo. É isso que se quer. Esta reforma tributária é uma reforma tributária de caráter ideológico. A criação de conselhos, conselho federativo, pomposo, isso aí é soviético. É burocracia estatal. Aliás, não há nada melhor do que governo de esquerda para aumentar a burocracia estatal. Só que essa burocracia, ela precisa ser remunerada, muito bem remunerada. Remunerada com o suor do trabalhador brasileiro. Por isso que não há compatibilidade entre o discurso de esquerda, de que governa para o trabalhador, se ele precisa extrair mais da riqueza desse trabalhador, do salário do trabalhador. Acordem, pelo amor de Deus, e deputados, não aprovem, obstruam essa votação. Ontem eu falei tecnicamente aqui, posso reproduzir, podemos nos dedicar tecnicamente a falar desses conselhos, como mencionou o Pavinato, já tinha mencionado ontem aqui, um conselho que não traz para o debate, ele não equaliza o que você tem de produção, de PIB, de participação do PIB dos estados. Você tem aí, Sudeste, Centro-Oeste e Sul são justamente as regiões
que tem a maior parte da população brasileira, cerca de 130 milhões, e que produzem, o que eles produzem é responsável por 83% do PIB do país. E o que se quer? Quer se retirar dos estados mais ricos e jogar para os estados mais pobres, que são justamente aqueles da região Nordeste, capitaneadas por coronéis há séculos, né? Há décadas e séculos, e que votaram no atual presidente. É justamente esse racha que aconteceu, que a gente viu na eleição, é o racha que se pretende com essa reforma tributária, é expoliar os estados ricos, que são ricos porque produzem, só que eles contêm bolsões de miséria. Então você quer expoliar esses estados na pretensão de enriquecer os outros estados. Só que isso não vai acontecer. Por quê? Porque o grande problema, o pano de fundo, está nessa burocracia, no conluio, na corrupção, que ela é graça no país. O que fizeram com os royalties do petróleo? O pré-sal deveria enriquecer, colocar os estados exploradores no topo, né, da produção, da riqueza nacional. O que acontece com os municípios que recebem esses royalties? Vocês viram mudar a vida dessas pessoas? Não, por quê? Porque esses royalties, eles escorrem pelos dutos da corrupção desse país. Então, uma coisa não vai resolver a outra, e esta proposta não vai resolver nada da vida do cidadão, ao contrário, vai resolver a vida dos poderosos de plantão.